Vamos dar início então ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Espíritos dessa noite. Hoje é dia 8 de maio de 2024, uma quarta-feira, são 19 horas e 35 minutos. Nós estamos transmitindo nosso encontro de estudos em nome e em homenagem à Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Nós vamos iniciar os nossos estudos dessa noite pela questão de número 934, que faz parte do livro 4, capítulo 1, Penas e Gozos Terrenos. Subtítulo é o de número 6, Desgosto pela Vida, Suicídio. Na questão de número 943, Kardec pergunta o seguinte, a Dercy Barros acabou de entrar. Bem-vinda, Dercy, obrigado pela sua presença, viu? Kardec pergunta o seguinte aos espíritos superiores: de onde vem o desgosto pela vida que se apodera de alguns indivíduos sem motivos plausíveis? Resposta: efeito da ociosidade. Quer dizer, em bom português, falta do que fazer. De falta de fé e geralmente da saciedade. Ele tem muito, não confia em Deus, tem demais, porque quando o espírito ignorante, o espírito imperfeito, quando ele tem muitos bens materiais, ele acaba se esquecendo do principal, que é que ele tem uma origem, ele foi criado, e ele acaba se esquecendo do principal, que é a fé em Deus. E eles continuam respondendo: para aqueles que exercem as suas faculdades com fim útil e segundo as suas aptidões naturais, o trabalho não tem nada de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Suportam as suas vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto mais agem tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável que os espera. É assim, um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de bom senso, um pouquinho de reflexão, um pouquinho de qualidade mental, de acuidade mental, leva o homem a entender isso que ele está explicando aqui. Nós temos que entender que esta vida é uma vida de passagem, é uma vida temporária, é uma vida onde o homem vem resgatar, geralmente vem resgatar os atos impensados do passado. E, além de resgatar os atos impensados do passado, ele também promove o seu próprio progresso espiritual, aumentando o volume do seu conhecimento através do desenvolvimento da sua inteligência e da sua moralidade. É para isso que nós aqui estamos. A encarnação, ela serve para o fortalecimento do espírito. Nós viemos aqui nos fortalecer. O que nos fortalece? O trabalho. O trabalho é o que mais fortalece os espíritos aqui neste mundo. Então nós precisamos nos convencer disso. A ociosidade é pior que câncer. O câncer às vezes não mata imediatamente, mas a ociosidade é capaz de matar, não o corpo, mas o espírito. Matar a pessoa emocional e psicologicamente. A ociosidade não serve para nada, a não ser para destruir o espírito, para destruir aquilo que ele veio para construir. Nós estamos aqui para construir o espírito, através do nosso progresso. E a ociosidade, ela faz exatamente o inverso. Então o homem precisa se conscientizar disso. Sofrimentos, todos nós os temos, todos nós passamos por sofrimentos aqui na Terra. A vicissitude, as vicissitudes terrenas, as dores, a perda de entes queridos, as doenças, enfim, isso que esses nossos irmãos lá no Rio Grande do Sul estão passando, por esses flagelos destruidores, todas essas vicissitudes são inerentes ao homem. Nós estamos aqui sujeitos a elas, todos nós. Não é porque isso aconteceu no Rio Grande do Sul que não está sujeito a acontecer aqui no Sudeste. Podemos perfeitamente passar por, ou em qualquer estado do Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Não é? Olha os nossos irmãos norte-americanos, por exemplo, daquela região onde dá muito vendaval, maremoto, terremoto, etc. Não é? Então, nós sabemos que esses flagelos destruidores podem nos alcançar a qualquer momento da vida. E é para esses flagelos que nós devemos estar preparados, porque eles podem acontecer e nós temos que solidificar
a nossa emoção, a nossa inteligência emocional e capacidade mental na confiança no Criador. Estamos aqui, estamos sujeitos às vicissitudes da vida, mas nós não podemos nos perder diante das sombras do mundo. Nunca. Sempre procurar nos fortalecer e aceitar resignadamente a vontade do Criador. Isso não quer dizer que nós temos que cruzar os braços e ficar sem fazer nada. Não, muito pelo contrário, não é? Mas aceitar resignadamente aquilo que nós não temos condição de mudar, pelo menos de momento. Questão de número 944. Pergunta Kardec aos espíritos superiores o seguinte. Deixa eu ver se temos alguém no YouTube. Não temos ninguém ainda. Lá no Facebook, a Aliomar e a Dercy. Muito bem. Pergunta Kardec aos espíritos o seguinte. O homem tem o direito de dispor da sua própria vida? Resposta: não. Somente Deus tem esse direito. Deus tem o direito sobre a vida. Boa noite, Celso, bem-vindo. Sobre a vida e sobre a morte. Boa noite, Lucas. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Celso. Bem-vindo. Somente o Criador tem esse direito. Né? Nós não podemos, em hipótese alguma, em situação alguma, cometer esse ato deslocado, que é um ato de covardia e de egoísmo do homem em relação à própria vida. Jamais virar o rosto para as dificuldades. Pelo contrário, nós temos condição de inteligência e de moralidade, já no nosso atual estado evolutivo do homem aqui na Terra, para enfrentar esses problemas de cara a cara, qualquer que seja ele. Porque se alguma coisa nos atinge, é porque nós temos condição de vencer. Né? Eles seguem respondendo: o suicídio voluntário é uma transgressão à lei de Deus. Transgressão dessa lei. Questão de número 944A. O suicídio não é sempre voluntário? Pergunta Kardec. Resposta: o louco se mata. O louco que se mata não sabe o que faz. Então nem sempre ele é voluntário, ele pode ser causado por um problema psicológico grave, mental grave. Questão de número 945. Pergunta: o que pensar do suicídio que tem por causa o desgosto da vida? Resposta: insensatos. Por que não trabalhavam? A existência não lhes teria sido tão pesada. Então, a ociosidade, esse é o grande problema da maioria das pessoas. Reclamam de tudo, ninguém serve, ninguém presta, o governo não presta, a sociedade não presta, este mundo não presta, nada presta. Né? Então, para que eu vou ficar existindo aqui? A mesma coisa acontece com aqueles que cometem, abortam a vida antes do seu final, no final prescrito por Deus. Né? A eutanásia. A eutanásia é um suicídio, da mesma forma. Né? Ninguém tem o direito, em nome da comodidade psicológica ou mesmo física, de abortar a sua vida antes do tempo determinado pelo Criador. Nós sabemos qual é a função daqueles momentos que o espírito está vivendo? Nós temos sempre que nos reportar ao espírito, nunca somente ao corpo. Sempre nos reportar à imortalidade da alma. Os momentos que nós vivemos aqui, especialmente os mais aflitivos, são os que mais nos ensinam. São os que mais trazem para o espírito acúmulo de conhecimento e progresso espiritual que certamente vai se refletir no futuro. Não nesta encarnação, com certeza, mas no futuro, com absoluta certeza. Né? Então o homem não tem direito à eutanásia, por mais que ele esteja sofrendo, por mais que isso seja considerado racional. É racional se o homem considerar somente o ponto de vista da sua existência na Terra e o fim dela como o final de tudo, o que nós sabemos que não é verdade. Está provado isso, até cientificamente. Né? Já se sabe que o pensamento não está no corpo, e sim fora dele. Há relatos de pessoas que passaram por experiências de quase morte, que mesmo o corpo completamente inconsciente, relatam fatos
não é? Não são hipóteses, fatos que deixam os cientistas perplexos diante disso. Então já a própria ciência já sabe que a essência não está dentro do corpo, não está no corpo, mas fora dele. O que nós sabemos, através dos estudos da doutrina espírita, que se trata do espírito, deste ser que sobrevive, que é sobrevivente a tudo, não é? E que sempre vai existir, é imortal. Pergunta de Kardec aos espíritos superiores: o que pensar do suicida que tem por fim escapar às misérias e às decepções desse mundo? Como se esse mundo fosse um mundo de delícias, né? E ele não é um mundo de delícias para ninguém. Misérias e decepções desse mundo, quais são aqueles que não as experimentam? Ninguém nesse mundo, ninguém. Ah não, mas aquele que tem muito dinheiro faz o que quer, não faz. Ele só goza na vida? Não, absolutamente. Ele também sofre, como qualquer outro ser vivente neste mundo. E se nós compararmos, e estou falando dos brasileiros, a nossa vida, e compararmos a vida dos africanos, por exemplo, né, nós vemos que nós somos imensamente ricos do ponto de vista material. Imensamente ricos. E aqueles nossos irmãos, e eu acompanho alguns deles aí pelas redes sociais, pelo Kawai, por exemplo, sempre sorrindo, mostram as casas onde moram, o jeito que moram, o jeito miserável que moram, o que comem, que são coisas que impensáveis para nós, né, para o brasileiro. E o brasileiro reclama do café da manhã que só tem pão com manteiga, que só tem café com leite, né? Poxa, mas eu só tenho isso, eu não, sou uma pessoa miserável. Pelo contrário, meu irmão. Há pessoas que não tomam café da manhã, mesmo aqui no Brasil. Na África, então, é impensável o café da manhã. Impensável, como nós conhecemos. Né? Quando comem folha, que eles apanham na natureza, cozinham e temperam lá com alguma coisa, quando tem algum tempero, para matar a sua fome. Então nós não temos direito de reclamar, nós temos direito de trabalhar para vencer as nossas dificuldades ou a possível miséria que nos atinge. Responde os espíritos superiores: pobres espíritos que não tiveram a coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda aos que sofrem e não aos que não têm forças nem coragem. As tribulações da vida são provas ou expiações. Felizes os que as suportam sem se queixar, porque serão recompensados. Jesus falava isso quando aqui esteve. Não é? Bem-aventurados os que sofrem, disse Jesus. Infelizes ao contrário, os que escapam, os que esperam uma saída nisso, que na sua impiedade chamam de sorte ou acaso. A sorte ou o acaso, para me servir da sua linguagem, podem de fato favorecê-los por um instante, mas somente para lhes fazer sentir mais tarde e de maneira mais cruel o vazio de suas palavras. Pois não, Alexandre? Eu só quero voltar a essa frase que você citou agora, que para mim é uma das frases mais espetaculares da doutrina espírita. Felizes os que a suportam sem se queixar, porque serão recompensados. É tão difícil não se queixar, né? É quase que uma utopia, é quase que inimaginável nós hoje olharmos para alguém que está passando por um momento difícil, seja ele qual for, e não se queixar. Né? É quase que surreal isso. Mas os que compreendem que realmente não se queixam, né? Os que conseguem passar por esses momentos e não se queixar, realmente é muito interessante. Só queria fazer um destaque a essa frase. Para mim, me parece uma das mais marcantes da doutrina. Viu? Sem dúvida. Aqui no Facebook, o Júlio Rocha acabou de entrar e ele pede prece para a família. Júlio, eu vou entrar em contato com você
e eu vou te orientar como isso pode ser feito, ok? Obrigado pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui conosco. O Ribeiro Rocha diz boa noite a todos, e ele está lá no Rio de Janeiro. Obrigado pela sua presença, Ribeiro, é um prazer tê-lo conosco. Fiquem conosco até o final dos nossos estudos, e nós os transmitimos todas as quartas-feiras, com início às 19h30. E quem quiser participar pelo Google Meet é só enviar o seu e-mail, que nós mandaremos um convite para participar aqui na sala do Google Meet, que parece realmente uma sala, é muito bom, nós nos vemos uns aos outros e fica fácil fazer perguntas, intervenções, acréscimos de explicação, pedir para tirar uma dúvida, etc. Mas é um prazer tê-los todos vocês conosco. Muito obrigado. Pois não, Celso? No que diz respeito a essa última reflexão, né, do ser grato pelas dificuldades, lembro uma passagem do Evangelho que refere que o militar não gosta de ficar descansando no acampamento. Ele prefere ser enviado para as linhas. Como? Pois apenas lá ele terá a oportunidade de receber reconhecimento e promoções. É isso mesmo. Né? Ou seja, né, o negócio é ir para o fogo. E aí é que a gente cresce, né? E agradecer pela oportunidade de passar por essas experiências difíceis, né? Pois esta é a grande oportunidade, né? Como dizem os japoneses, isso não é crise, é oportunidade. Sem essas oportunidades, sem essas dificuldades, nós não crescemos, nós não nos desenvolvemos, nós não nos desenvolvemos na zona de conforto. Absolutamente. Nós nos desenvolvemos na frente de combate. É isso mesmo, exatamente essa é a colocação. O avião só decola contra o vento. Se colocar o avião para decolar a favor do vento, ele cai, não é? E como diz o norte-americano, no pain, no gain. Sem dor não há ganho, não é? Eles têm toda a razão nesse aspecto, não é? Nós estamos neste mundo para progredir. Como disse o Celso, o militar que não vai para a frente de batalha não é promovido. Assim como o espírito que não encara as vicissitudes da vida não progride. Precisamos sempre pensar, levar isso em consideração. Se você tem confiança, fé e já sabe que é um espírito imortal, tenha sempre isso em mente. Infeliz daquele que ainda não tem esse conhecimento. Questão de número 946. Pergunta a Kardec aos espíritos superiores o seguinte, 946A. Os que levaram o desgraçado a esse ato de desespero sofrerão as consequências disso? Resposta: infelizes deles, porque responderão como por um assassínio. Aqueles que, de alguma maneira, conseguem levar o homem, por alguma razão, ao suicídio, responderão como se fosse por um assassinato. Então, cuidado com o que você faz contra as pessoas, o que você fala, o tipo de brincadeira, porque é muito sério. Questão de número 947. Pergunta a Kardec: o homem que se vê às voltas com a necessidade e se deixa morrer de desespero pode ser considerado como suicida? Resposta: é um suicida. Mas os que o causaram ou que o poderiam impedir são mais culpáveis que ele, a quem a indulgência espera. Não acrediteis, porém, que seja inteiramente absolvido se lhe faltou a firmeza e a perseverança, e se não fez uso de toda a sua inteligência para sair das dificuldades. Infeliz dele. Sobretudo, se o seu desespero é filho do orgulho, quero dizer,
se é um desses homens que o orgulho paralisa os recursos da inteligência e que se envergonhariam se tivessem de dever a existência ao trabalho das próprias mãos, preferindo morrer de fome e descer do que chamam a sua posição social. Não há 100 vezes mais grandeza e dignidade em lutar contra a adversidade, em enfrentar a crítica de um mundo fútil e egoísta, que só tem boa vontade para aqueles a quem nada falta, e que vos volta as costas quando dele necessitais? Sacrificai a vida à consideração desse mundo, sacrificar a vida à consideração desse mundo é uma coisa estúpida, porque ele não se importará com isso. Então não leve em consideração aquilo que as pessoas pensam ou aquilo que as pessoas poderiam pensar em relação a você. Trabalhe com afinco, com determinação, com confiança em Deus. Trabalhe com amor, confiança em Deus e disciplina. Isso vence qualquer dificuldade. É a receita certa para vencer qualquer dificuldade. Não há dificuldade que resista. A Marlene Branco está conosco, acabou de entrar. Obrigado, viu, Marlene? Não há nenhuma dificuldade que resista ao trabalho. O trabalho vence tudo. E falamos disso um pouco antes de começar o estudo, né, Luiz? Exatamente, sem dúvida. Nós fazemos caminhada de manhã cedinho, a gente sai de casa mais ou menos por volta de 6h15, 6h30, e tem uma senhora já de uma certa idade, e todo dia a gente cruza com essa senhora. No começo a gente dava bom dia para ela não respondia, não sei se estava amargurada ou o que era, mas agora ela já pegou um pouco de amizade com a gente, ela já responde o bom dia da gente. Mas com o carrinho de mão, pegando o lixo, fuçando o lixo das pessoas para pegar aquilo que ela pode aproveitar para a sua subsistência. Então imagine se uma pessoa dessa pensasse dessa forma, né? Ela está lutando, provavelmente contra uma grande adversidade, e aceitando resignadamente aquilo que a vida lhe oferece. É um exemplo, para mim é um grande exemplo. Questão de número 949, se eu não estou enganado, deixa eu ver aqui, não, 948. O suicida, pergunta Kardec, que tem por fim escapar à vergonha de uma ação má, é tão repreensível como que é levado pelo desespero? Resposta: o suicídio não apaga a falta. Pelo contrário, com ele aparecem duas em lugar de uma. O problema é multiplicado por 10, com a mais absoluta certeza. Aqueles que têm ideia de suicídio, lembre-se disso. Pense muito antes de cometer esse ato deslocado, porque vão ter que responder na forma da lei. E a lei é cruel para com aqueles que cometem esse absurdo. O sofrimento é multiplicado muitas vezes. O que ele pensa estar sofrendo aqui não chega nem perto do que ele vai sofrer ao desencarnar. Isso aqui não é a pedagogia do medo, não. É a realidade. Não é a mesma coisa que você diz, olha, não põe a mão no fogo que você vai se queimar. Se você colocar a mão no fogo, aquilo que você imagina ser dor vai ser multiplicado por 100. É pedagogia do medo isso? Não, é a realidade. A mesma realidade que nós estamos comentando aqui a respeito do desencarne através desse ato de egoísmo, esse ato deslocado, esse ato covarde chamado suicídio. O sofrimento será multiplicado por 10, se não for por mais. Quando se teve a coragem de praticar o mal, é preciso tê-la para sofrer as consequências. Deus é quem julga e, segundo a causa, pode, às vezes, diminuir o seu rigor. Deus não é tão rigoroso quanto o homem, não, ao julgar o seu filho. Ele é amor. Deus quer o nosso bem, quer a nossa felicidade. E muitas vezes, ao julgar uma causa como essa, ele pode usar de muito menor rigor que o homem usaria para julgar o seu próximo.
Questão de número 949. O Jefferson Ribeiro está conosco. Bem-vindo, viu, Jefferson? Prazer tê-lo conosco. Está lá no Facebook. Obrigado pela sua presença. Questão do número 949. Pergunta a Kardec. O suicídio é perdoável quando tem por fim impedir que a vergonha envolva aos filhos ou à família? Resposta. Aquele que assim age não procede bem, mas acredita que sim. E Deus levará em conta a sua intenção, porque nós somos julgados pelo Criador sempre pela intenção, e nunca pelo ato em si. Mas por que Deus julga dessa forma? Porque Ele sabe da nossa ignorância. Quem julgaria uma criança de 2, 3, 4 anos de idade com rigor, com o mesmo rigor que julga um homem? Assim age Deus em relação aos espíritos. Nós somos infantes espirituais, crianças espirituais. É por isso que Ele sempre julga a intenção, o modo pelo qual o homem pensava no momento de cometer determinado ato. E com o suicídio não é diferente. Porque será uma expiação que a si mesmo se impôs. Quer dizer, vai sofrer tanto que ele vai perceber que ele mesmo impôs aquele sofrimento sobre ele. O suicídio leva a um sofrimento inominável. Inominável. Basta ver os exemplos que nós temos aí na Revista Espírita, no livro O Céu e o Inferno, por exemplo, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. É só verificar isso, que nós vamos ver que não compensa o suicídio. Todas as tribulações do mundo não compensam esse ato. Ele atenua a sua falta pela intenção, mas nem por isso deixa de cometer uma falta. De resto, se abolirdes os abusos da vossa sociedade e os vossos preconceitos, não tereis mais suicídios. Mais do que corretos os espíritos superiores, né? Por isso que eles são superiores. Kardec comenta o seguinte, dá o seguinte acréscimo de explicação. Aquele que tira a própria vida para fugir à vergonha de uma ação má, prova que tem mais em conta a estima dos homens que a de Deus. Perfeita a colocação de Kardec, perfeita, na maior acepção do significado dessa palavra, perfeita. Nós nunca devemos levar em consideração a consideração dos homens, daquilo que os homens pensam, senão a de Deus, senão a do nosso Criador, sempre. Por isso que nós devemos sempre, recomenda Jesus, perguntar à nossa consciência o que eu faria se eu estivesse no lugar do meu irmão, e julgá-lo dessa forma. Não é? O que eu faria se eu estivesse no lugar dele? Se nós perguntarmos isso sempre, nós vamos ver que muitas vezes nós faríamos pior do que ele, ou igual. Ele segue. Porque vai entrar na vida espiritual carregado de suas iniquidades, tendo-se privado dos meios de repará-las durante a vida. Como disse o Celso, a vida é uma oportunidade. Estamos aqui com este propósito, de reparar aquilo que fizemos no passado de equivocado e de nos adiantar, de aproveitar esta oportunidade para nos adiantar. E o cara comete o suicídio, o que ele faz? Ele aborta tudo isso. Ele põe a perder tudo isso, ele vai de ré. Não é? É a única marcha que a gente usa, eventualmente, no veículo. Quem dirige sabe do que eu estou falando. Não é? Nós usamos a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta marcha, a sexta. Não é? Quando o carro é automático, normalmente ele está no parque, no P. Ou seja, para frente, nunca para trás. Meu pai falava isso brincando, disse que quem anda para trás é caranguejo. Brincando, ele falava isso. Não é? Então precisamos sempre levar em consideração isso. Para frente, com coragem, fé e determinação. Deus é muitas vezes menos inexorável que os homens. Perdoa o arrependimento sincero e leva em conta o nosso esforço de reparação. Mas o suicídio nada repara. Reparar uma falta é trabalhar para melhorar. Como é que nós melhoramos? Sendo mais fiéis àquilo que ensinam os bons espíritos. Fiéis àquilo que ensinou Jesus
fiéis àquilo que o Criador trouxe de revelação ao homem através de Moisés, através de todos os missionários de Deus que vieram aqui em missão ensinar ao homem como ele deve se comportar em relação à vida e, sobretudo, em relação aos seus irmãos. Não ter bens materiais não significa que nós somos menos que os outros. Muitas vezes encontramos pessoas com muita cultura entre pessoas moradoras de rua, por exemplo. Eu vi um caso no Rio de Janeiro uma vez, uma senhora, já de uma certa idade, ela tinha uns 70 e poucos anos de idade, que tinha sido da mais alta sociedade do Rio de Janeiro. O marido desencarnou e ela, por circunstâncias, acabou na rua. Falava 5 ou 6 idiomas, tinha jantado, almoçado com embaixadores, embaixatrizes, reis, rainhas, príncipes, etc. Olha o que é as circunstâncias da vida. Estamos sujeitos a cair numa circunstância como essa? Perfeitamente. Nós não sabemos o que nós fizemos em outra encarnação. Nós não sabemos os crimes que cometemos em outras encarnações. Por isso precisamos sempre levar em conta a ter, em relação às vicissitudes da vida, aos sofrimentos da vida, a paciência e a resignação. Sempre. Questão de número 950. Deixa eu ver se tem alguém aqui no YouTube. Não temos ninguém. No Facebook, o último que entrou foi o Jefferson. Então vamos lá. Questão de número 950. Pergunta a Kardec aos espíritos superiores. Que pensar daquele que tira a própria vida com a esperança de chegar mais cedo a uma vida melhor? Esse nunca estudou Kardec. Com certeza, esse nunca se debruçou sobre o Livro dos Espíritos. Bastava apenas compulsar este livro, algumas páginas desse livro, para saber a estultícia, a burrice que ele estaria cometendo. Os Espíritos respondem assim: outra loucura. Que ele faça o bem e estará mais seguro de alcançá-la, porque daquela forma retarda a sua entrada no mundo melhor e ele mesmo pedirá para vir completar essa vida que interrompeu por uma falsa ideia. Suicídio é uma falsa ideia, uma falsa porta, um falso atalho. Vai encurtar o caminho pelo suicídio? Está entrando pelo caminho errado, está indo pelo caminho equivocado. Uma falta qualquer que seja, não abre jamais o santuário dos eleitos. Tudo aquilo que nós cometemos de equívocos na nossa vida, seja por atos, palavras ou pensamento, nos fecha a porta da felicidade. Vamos ter que vir numa próxima encarnação, seja ele qual for, leve ou não, suicídio ou não, nos fecha a porta da felicidade e teremos que retornar para reparar. É por isso que a reencarnação é uma lei, e é uma lei natural, oferecida aos homens como oportunidade. Uma lei natural que oferece aos homens a oportunidade de aqui estar para poder usar esta oportunidade para o seu próprio progresso, para o progresso do seu próprio espírito. Questão de número 951. Obrigado, Mauro, pelo presentinho que você mandou aí pelo Kawaii. Obrigado. O Euclides Francato entrou também, muito obrigado pela sua presença. Questão de número 951. O sacrifício da vida não é às vezes meritório, quando tem por fim salvar a de outros ou ser útil aos semelhantes? Pergunta Kardec. Resposta dos Espíritos: isso é sublime, de acordo com a intenção. E o sacrifício da vida não é, então, o suicídio. Mas Deus se opõe a um sacrifício inútil e não pode vê-lo com prazer, se estiver manchado pelo orgulho. Um sacrifício não é meritório senão pelo desinteresse, e aquele que o pratica tem, às vezes, uma segunda intenção, que ele diminuiu o valor aos olhos de Deus. Comenta Kardec e dá o seguinte acréscimo de explicação: todo sacrifício feito à custa da própria felicidade é um ato soberanamente meritório aos olhos de Deus,
porque é a prática da lei de caridade. Ora, sendo a vida o bem terreno a que o homem dá maior valor, aquele que ela renuncia, aquele que a ela renuncia pelo bem de seus semelhantes, não comete um atentado. É um sacrifício que ele realiza, mas antes de realizar, deve refletir se a sua vida não poderá ser mais útil que a sua morte. Então é uma questão de foro íntimo, né? Esse sacrifício ele deve somente ser feito se realmente for útil para as pessoas, para a maioria, para todos, né? Inclusive para o próprio espírito que está cometendo este ato. Questão de número 952. Pergunta Kardec: o homem que perece, como vítima do abuso das paixões que, como o sabe, deve abreviar o seu fim, mas as quais não tem mais o poder de resistir, porque o hábito as transformou em verdadeiras necessidades físicas, comete um suicídio? Do que ele está falando aqui? Os vícios, por exemplo. Né? Qualquer tipo de vício. Né? Ele sabe que aquele vício vai levá-lo à morte, vai levá-lo ao desencarne, a fazer perecer o corpo físico, porque o espírito não perece nunca. Né? Ele comete o suicídio através disso? Pergunta Kardec. Resposta: é um suicídio moral. Sabe que está se matando e segue no caminho, independentemente das consequências daquilo que vai lhe causar. Porque teve tempo de raciocinar sobre o seu suicídio. Naquele que o comete instantaneamente, há às vezes uma espécie de desvario que se aproxima da loucura momentânea, quando o sujeito comete o suicídio. O outro será muito mais punido, porque as penas são sempre proporcionadas à consciência que se tenha das faltas cometidas. Então, há pessoas que são acometidas ao longo da vida de problemas graves do ponto de vista físico, e em função desses problemas, dos acometimentos dessas doenças, acabam por deixar os vícios. Eu conheci pelo menos 3 pessoas assim, né? E deixaram o vício do álcool e do fumo. Quer dizer, desencarnam muito melhor que desencarnaria se não fossem acometidas por essa doença que lhes privou do vício. Então, felizes daqueles que ao longo da vida são muitas vezes acometidos por doenças que fazem com que eles abandonem o vício. Felizes deles. Pergunta Kardec na questão de número 952, o seguinte: o homem que perece, é a 952A, Pergunta Kardec: é mais ou menos culpado do que aquele que corta a sua vida por desespero? Resposta: é mais culpado, porque teve tempo de raciocinar sobre o seu suicídio. Nem é a 952A, é a 953 mesmo. Queira me perdoar, eu acabei pulando aqui uma questão. 953, pergunta Kardec: quando uma pessoa vê à sua frente uma morte inevitável e terrível, é culpada por abreviar de alguns instantes o seu sofrimento por uma morte voluntária? Talvez naquele tempo não tivesse a palavra eutanásia, né, no vocabulário da época, mas isso é eutanásia, né? O que inclusive é lei em alguns países. Eu não me lembro qual país agora. Se alguém lembrar aí, por favor, me recorde. Eu não lembro qual país, mas é um país da Europa que instituiu isso como lei. O homem tem o direito de cometer eutanásia. Respondem os espíritos superiores: sempre é culpado de não esperar o termo, o fim, fixado por Deus. Cícero, bem-vindo. Obrigado pela sua presença. Está entre nós no Kauai. Aliás, haverá certeza de que ele tenha chegado, malgrado as aparências, e não se pode receber um socorro inesperado no derradeiro momento?
Quer dizer, a gente nunca sabe aquilo que nos está predestinado, aquilo que é a vontade do Criador. E quando eu falo predestinação, não tem a ver com destino, não. Aquilo que é a vontade do Criador. Nós não sabemos. Muitas vezes o que nós pensamos ser certo é apenas o nosso pensamento, apenas a nossa maneira tacanha, muitas vezes, ignorante, estúpida de ver as coisas. Não é? O termo de uma vida é fixado sempre pelo Criador. E Ele sabe por que nós passamos por determinados problemas, por determinados sofrimentos. Dulce Mortari, boa noite, Dulce. De Bauru, está conosco. Bem-vinda lá pelo YouTube. Obrigado pela sua presença, viu? É um prazer tê-la conosco. Deixa eu ver lá no Facebook se tem mais alguém. Não, estamos aí com as mesmas pessoas, os mesmos queridos amigos. Então nós nunca sabemos aquilo que está determinado pelo Criador. Sempre é com o propósito de ensinar o Espírito. Tudo que nós passamos, todos os nossos sofrimentos. Eu sempre me reporto muito ao papai e à mamãe. A mamãe viveu 32 anos depois de operar de fazer uma operação radical do útero. Extraiu tudo. O médico não lhe dava a vida, tanto que mandou ela embora para casa e a costurou como se costura saco de aninhagem. Não sei se vocês sabem do que eu estou falando, aqueles pontos grandes, e mandou ela embora para casa para morrer. Ela passou uma noite inteira vertendo um líquido verde que fedia mais do que qualquer coisa que vocês podem imaginar. No dia seguinte voltou para o hospital, o papai falou para mim assim, se prepara que tua mãe vai morrer. Eu não respondi nada para o meu pai, mas ela foi para o hospital, foram obrigados pela infecção que se apoderou do corpo dela, especialmente da parte que foi mexida, foi obrigado a abrir o corte a sangue frio, porque não pegava anestesia, fazer uma asepsia em toda aquela região que devia ter sido feito pelo médico que a operou, e colocaram um dreno. E ela viveu, depois dessa situação, eu vivi esse momento com ela, 32 anos. E o papai, depois do primeiro marca-passo, por um problema de Chagas, viveu 28. Trocou 5 marca-passos e viveu 28 anos, quando a média é trocar no máximo 3 e viver 12, mais ou menos uma coisa assim. Ele viveu 28. Então a gente sabe, quando Deus determina o nosso final, o momento do final da nossa existência, muito pelo contrário. Papai e a mamãe são exemplos disso, né? De que nós não sabemos nada a respeito da vontade do Criador. Por isso que devemos ter, como eles mesmos ensinam, os espíritos superiores, paciência e resignação diante da vida. É isso que faz a diferença. É isso que faz a diferença entre um espírito que tem conhecimento, que tem fé em Deus, daquele que não tem essa fé. É isso que faz toda a diferença. Questão de número 953A. Pergunta Kardec aos espíritos superiores. Concebe-se que, em circunstâncias ordinárias, seja o suicídio repreensível, mas figuramos o caso em que a morte é inevitável, em que a vida só é abreviada por alguns instantes. Resposta dos espíritos superiores. É sempre uma falta de resignação e de submissão à vontade do Criador. Quem não é submisso? Orgulhoso. Todo orgulho é um indício de atraso espiritual, de atraso moral. Então, devemos sempre nos submeter à vontade do Criador, com resignação, sempre. Questão de número 953B. Pergunta Kardec aos espíritos superiores. Nesse caso, quais são as consequências de tal ação? Resposta. Uma expiação proporcional à gravidade da falta, segundo as circunstâncias, como sempre. Por isso que nós vemos aí bebês que reencarnam, vivem horas, alguns dias e desencarnam. Uma expiação para o espírito e para os pais. O espírito está resgatando aquele momento que ele
abreviou a sua existência, não teve paciência nem resignação, né? E os pais, certamente, por alguma outra razão, estão também resgatando as suas faltas do passado. É por isso essas existências breves. Esta é a razão. Né? Questão de número 954. Pergunta Kardec aos espíritos superiores. Uma imprudência que compromete a vida sem necessidade é repreensível? Olha aí, garotada, vocês que fazem racha no meio da rua, né? Que cometem esses absurdos, essa é para vocês, né? Mais especialmente. Mas também tem muito velho maluco por aí. Uma imprudência que compromete a vida sem necessidade é repreensível? Resposta dos espíritos: não há culpabilidade quando não há intenção ou a consciência positiva de fazer o mal. Mas se houve a intenção, se colocou a vida em risco com intenção, vai ter responsabilidade, e grave. Questão de número 950. Às vezes faz isso só por vaidade, né? E acaba comprometendo seriamente a própria existência, a existência de outras pessoas. Questão de número 955. As mulheres que, em certos países, se queimam voluntariamente sobre os corpos de seus maridos, podem ser consideradas como tendo se suicidado e sofrem as consequências disso? Há muitas culturas que realmente promovem esse tipo de hábito, nessas culturas agirem dessa forma, né? As mulheres colocarem fogo no próprio corpo. Eles respondem o seguinte: elas obedecem a um preconceito e geralmente o fazem mais pela força do que pela própria vontade. Elas têm que ceder à força do hábito, à força da cultura, à força muitas vezes da religião que lhes impõe aquele ato, né? Acreditam cumprir um dever, o que não é característica do suicídio. O suicida não tira a própria vida por dever, ele tira a própria vida por vaidade, orgulho, egoísmo, loucura temporária, por outras coisas, outras razões, né? Nunca por dever, só tem que morrer por dever e tal. Pelo contrário, né? Sua desculpa, está na falta de formação moral da maioria delas, na sua ignorância. Essas usanças bárbaras e estúpidas desaparecem com a civilização. A partir do momento que o homem conhece a bondade, a misericórdia do Criador, param de se utilizar desse tipo de estupidez, de barbaridades que se cometem por aí. Muitas delas a maioria frutos da ignorância mesmo. Questão de número 956. Pergunta Kardec aos espíritos superiores. Os que, não podendo suportar a perda de pessoas queridas, se matam na esperança de se juntarem a elas, atingem o seu objetivo? Resposta: o resultado para elas é bastante diverso, bastante diferente, o oposto do que esperam, pois em vez de se unirem ao objeto da sua afeição, dele se afastam por mais tempo, porque Deus não pode recompensar um ato de covardia e o insulto que lhe é lançado com a dúvida quanto à sua providência. Eles pagarão esse instante de loucura com aflições ainda maiores do que aquelas que quiseram abreviar, e não terão para os compensar a satisfação que esperavam. Então, é de se lamentar uma pessoa que usa esse tipo de expediente para aproximar-se do ente querido que desencarnou. Eu conheci uma senhora assim, era vizinha de uns parentes meus ali no bairro do Carandiru, em São Paulo, zona norte de São Paulo. Essa senhora cometeu esse ato deslocado porque o filho desencarnou e ela queria estar perto do filho. Questão de número 957. Quais são, em geral, as consequências do suicídio sobre o estado do espírito?
Será que eles vão mesmo lá para o tal do Vale dos Suicidas, todos eles? Que é o que diz o livro, né? Vamos ver se é assim. Resposta dos espíritos superiores, não de gente que cria sistema de ideia, não. As consequências do suicídio são as mais diversas. Não tem vale nenhum. Não existe vale nenhum. O suicida é um espírito que cometeu um ato deslocado pelas mais diversas razões e vai sofrer a consequência daquele ato proporcionalmente às suas intenções. Apenas isso. Não há penalidades fixadas. E em todos os casos, elas são sempre relativas às causas que o produziram. Mas uma consequência que o suicida não pode escapar é o desapontamento. Por quê? Qual o propósito do suicida? Tirar a própria vida para escapar dos problemas que ele está vivenciando. O que acontece? Ele nem sai da vida e nem os problemas desaparecem. Esse é o desapontamento que ele sofre. Vai estar sempre na vida. E os problemas vão lhe acompanhar. Porque nós podemos ter um problema, como encarnados, falar, se eu estivesse na França nesse momento, eu lá visitando Paris, a Torre Eiffel e tal, eu não teria mais problemas, esqueceria meus problemas. Mentira. Pode ir onde você quiser. Os seus problemas vão lhe acompanhar. Porque nós somos felizes ou infelizes segundo aquilo que vai dentro de cada um de nós. Não tem nada a ver com localidade, não tem nada a ver com o estado físico da pessoa, social da pessoa, absolutamente. Tem muita gente que é feliz num barraco e muita gente que é infeliz, extremamente infeliz numa mansão. Mas uma consequência que o suicida não pode escapar é o desapontamento. De resto, a sorte não é a mesma para todos, dependendo das circunstâncias. Alguns expiam sua falta imediatamente, pelo próprio fato de ter tirado a própria vida. Imediatamente sofrem. Outros, numa nova existência, que será pior que aquela cujo curso interromperam. Daí você vê gente que pede para reencarnar tetraplégico, paraplégico, num país miserável, passando fome, nas favelas, enfim, de arrasta uma vida miserável em função desse tipo de cometimento. Não é? Acrescenta a Kardec a seguinte explicação. A observação porque Kardec escreve tudo aquilo que ele escreve em cima de observações. Não é a opinião dele. Não é a opinião pessoal dele. Ele observa. E não observa um espírito. Milhares de espíritos na mesma situação. Eu não estou exagerando. Milhares de espíritos na mesma situação. Quando ele cria o controle universal sobre o ensinamento dos espíritos, está lá na introdução do livro Evangelho segundo o Espiritismo, né? Ele se comunica com mais de 1000 grupos espíritas no mundo. Mais de 1000. Vocês imaginem isso. Você pegar cada uma daquelas cartas, que era através de carta, o meio de comunicação naquela época, analisar cada uma delas, o teor de cada uma, classificar o teor de cada uma, separar cada uma daquelas mensagens, daquelas cartas. Esse foi o trabalho ingente deste espírito superior que encarnou entre nós com esta missão de codificar a doutrina dos espíritos, colocar em ordem esses ensinamentos. Há, porém, as que são comuns a todos os casos de morte violenta, as que decorrem da interrupção brusca da vida. É primeiro a persistência mais prolongada e mais tenaz do laço que liga o espírito e o corpo. Porque esse laço está quase sempre em todo o seu vigor no momento em que foi interrompido. É preciso fazer um parênteses aqui para explicar isso para as pessoas que não têm conhecimento. Quando nós encarnamos, o nosso perispírito, que é o corpo espiritual, nosso corpo fluídico, ele se liga ao corpo em formação molécula a molécula. Esqueçam essas coisas, essas questões de chakras e ponto,
centros de força, isso para a doutrina espírita não existe. Os espíritos superiores ensinam de maneira diversa, completamente diferente disso. O espírito liga-se ao corpo molécula a molécula. O desencarne é o processo inverso. À medida que nós vamos vivendo, né, o homem mais longevo, aquele que dura 90, 100 anos, no momento do seu desencarne, ele já praticamente está desligado do seu corpo. Ele vai se desligando ao longo da vida e no momento do desencarne ele está desligado. Então, esse desencarne normalmente não tem nada de dolorido, vamos dizer assim, do ponto de vista moral para o espírito. Mas o suicida é o inverso disso. Essa ligação fluídica entre o corpo e o corpo fluídico do espírito, o perispírito, está a todo vapor, está íntegro praticamente. Então ele vai sofrer muito para se desligar do corpo. Este é o grande problema do suicida. Ele vai demorar muito para se desligar. Há um comentário de um espírito na Revista Espírita que diz assim: eu estou vendo os vermes me comerem. Quer dizer, não podia ser nada de físico, porque primeiro porque o espírito que estava comentando aquilo em vida nunca viu um verme comer ninguém. Nem ele mesmo, principalmente ele mesmo. Não é? Então era apenas o fruto daquilo que estava acontecendo, o fruto do sofrimento moral daquele espírito. Imaginem vocês o sofrimento desse espírito. Ele segue comentando: enquanto na morte natural se enfraquece gradualmente, em geral, até mesmo se desata antes da extinção completa da vida, aquilo que eu comentei. Tá bem? As consequências desse estado de coisas são a prolongação da perturbação espírita. A perturbação espírita que ele chama é exatamente esse desligamento do perispírito do corpo. Nós, quando desencarnamos, passamos por um momento de confusão. Para alguns, essa confusão praticamente não existe. É rápido. A transição da vida material para a vida espiritual ela se dá rapidamente. Quase que instantaneamente. E para outros ela demora muito. Para o suicida, especificamente, é muito longa. Então o sofrimento dele é atroz. Seguida da ilusão que, durante um tempo mais ou menos longo, faz o espírito acreditar que ainda se encontra no número dos vivos. Ele se imagina vivo. Ele vê o corpo dele lá, fala: não, aquele não é meu corpo não. Estou vivo. Espera a porta abrir para entrar, sobe no ônibus para se transportar de um local para o outro, senta na mesa para comer, vai trabalhar, volta, deita na cama para dormir, como se estivesse encarnado. Imagine o sofrimento moral de um espírito como esse. A afinidade que persiste entre o espírito e o corpo produz em alguns suicidas uma espécie de repercussão do estado do corpo sobre o espírito, que é o que eu comentei a respeito do espírito que vi, que estava imaginando ver os vermes comerem o seu corpo. Que assim se ressente, malgrado o seu, os efeitos da decomposição. Eles participam, eles veem, acompanham a decomposição do próprio corpo, experimentando uma sensação cheia de angústias e horror. Esse estado pode persistir tão longamente quanto tivesse de durar a vida que foi interrompida. Pode, na condicional, não é para todos, pode acontecer isso. Esse efeito não é geral, mas em alguns casos o suicida não se livra das consequências de sua falta de coragem e cedo ou tarde expia essa falta. De uma ou de outra maneira. É assim que certos espíritos que haviam sido muito infelizes na Terra disseram haver se suicidado na existência precedente e estar voluntariamente submetido a novas provas, tentando suportá-las com mais resignação. Olha o que é a vida daquele que comete um ato deslocado como esse. Reencarna em uma situação muito mais difícil e tem que usar de muito maior resignação, paciência, perseverança e determinação do que nas encarnações precedentes, quando se suicidaram. Em alguns, é uma espécie de apego à matéria da qual procuram inutilmente desembaraçar-se,
para se dirigirem a mundos melhores, mas cujo acesso lhes é interditado. Na maioria, o remorso de haverem feito uma coisa inútil, da qual só provam decepções. Poxa, eu achei que ia resolver meus problemas, pelo contrário, não resolveu, ao contrário, eu multipliquei os meus problemas em muito. A religião, a moral, todas as filosofias condenam o suicídio como contrário à lei natural. Todas, indistintamente, não é só a doutrina espírita. A doutrina espírita revela o que acontece, as outras condenam moralmente, apenas, não explicam. O Espiritismo explica. Todos nos dizem, em princípio, que não tem o direito de abreviar, que não se tem o direito de abreviar voluntariamente a vida. Mas por que não se terá esse direito? Pergunta Kardec. Porque não se é livre de pôr um termo, um final aos próprios sofrimentos? Estava reservado ao Espiritismo demonstrar, pelo exemplo dos que sucumbiram, que o suicídio não é apenas uma falta, como infração a uma moral, consideração que pouco importa para certos indivíduos, mas um ato estúpido, pois que nada ganha quem o pratica, e até pelo contrário. Não é pela teoria que ele nos ensina isso, mas pelos próprios fatos que nos coloca sob os nossos olhos. Se vocês quiserem ter uma noção a respeito disso, leiam o livro O Céu e o Inferno. É uma das obras de Kardec, não é? Que vai explicar, que vai entrevistar os espíritos que cometeram esse ato deslocado. E vocês vão ter a prova ali. Não é? Vamos marcar aqui a questão de número 958, para nós retomarmos na próxima quarta-feira, 958. Deixa eu ver se tem alguma pergunta lá no YouTube. A Dulce não perguntou nada, ninguém perguntou nada no Facebook. E aqui no Kawai também ninguém perguntou nada. Muito bem, se não houver nenhuma consideração que vocês queiram fazer, nenhuma pergunta, nenhuma dúvida ou nenhum acréscimo de explicação, nós vamos fazer a nossa prece de encerramento. Podemos? Muito bem. Muito bem, vamos então elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga do nosso mestre, modelo e guia da humanidade, e juntos com Jesus vamos nos dirigir ao Criador. E hoje, fazendo aqui um parênteses, nós vamos pedir a Ele, em uma vibração muito amorosa, muito cheia de carinho, de respeito, fazer uma vibração aos nossos irmãos rio-grandenses que estão passando por essa tragédia em todo o estado do Rio Grande do Sul. As nossas humildes e amorosas vibrações a esses nossos irmãos. Que Deus se apiede de todos eles e dê a todos forças e bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas e muita alegria de viver, para que eles possam vencer esse momento de dificuldade. Dá-nos também a nós, Senhor, forças e bom ânimo, para que nós possamos continuar a trabalhar e sermos úteis à sociedade em que vivemos. Dá-nos ainda coragem para orientar a própria existência, por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em Teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite. E que assim seja.